Boa noite, amados! Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo IBP. Com a proximidade das festas de fim de ano, nós resolvemos falar sobre a gula. É pecado? Existe uma maneira correta e errada de nos alimentarmos? Nós temos algum dever como cristãos de cuidar do nosso corpo físico? Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a membro da Igreja Batista da Praia e nutricionista Lídia Caldas. Lídia, seja bem-vinda. Primeiramente, como você está? E, por favor, nos ajude a entender por que as pessoas costumam comer além da conta nas festas de fim de ano. Olá, Jéssica. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui, eu tô bem, graças a Deus, né? E no meio disso tudo a gente só tem que agradecer a Deus mesmo pela saúde, por a gente estar bem e estar passando por esse processo de uma forma mais tranquila, né? Gente, final de ano, né? E aí todo mundo realmente marca muita festa, muito encontro de família, encontros de amigos. Parece que a gente quer realmente compensar um ano inteiro dentro de um pequeno período. E isso é o que acontece muitas vezes com as pessoas no final do ano. As pessoas fazem um processo de compensação. Eu tenho a sensação de que as pessoas tentam compensar tudo aquilo que elas não fizeram realmente durante o ano. Então isso é muito interessante. E isso elas compensam também todas essas emoções na comida. E a relação entre comida e emoção é uma relação muito estreita, né? Onde as pessoas realmente usam o alimento como uma válvula de escape, como uma fuga. Então, eu realmente acredito que as pessoas comem tanto no final do ano porque é um momento de maior reflexão realmente na vida das pessoas, na reflexão de um ano inteiro, e as pessoas compensam isso na alimentação, no evento social e tudo mais. Eu acredito também, Lídia, que as pessoas acabam comendo de forma impulsiva até e elas não percebem, né? Mas afinal, gula ela é pecado ou gula é um problema de saúde que deve ser tratado por médicos, nutricionistas, enfim, por especialistas na área da saúde? Jéssica, eu diria que a gula é um pecado, né? E a gula também precisa ser tratada por médico, nutricionista, né? Até psicólogos, porque muito da gula está envolvido com gatilhos emocionais, gatilhos do inconsciente. Então, assim como a gente diz que um viciado em droga e um viciado em álcool precisa se libertar pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, a gente também tem isso com a gula. Porque muitas vezes as pessoas usam a gula da mesma forma que um viciado usa o álcool, usa a droga, ou um alcoólatra usa o álcool como escape, como fuga, e as pessoas usam o alimento como fuga. Então sim, é um pecado e precisa ser tratado, e a gente precisa realmente estar em oração por isso. E a gula, ela vem muito de quando a pessoa come sem pensar no amanhã. É como se a comida fosse ser somente daquele momento e a pessoa come sem pensar no outro, de uma forma egoísta e egocêntrica mesmo, olhando somente para ela. Então, sim, a gente precisa buscar ajuda de profissionais, a gente precisa buscar, às vezes, um apoio psicológico, né? Um profissional realmente que trabalhe nesse momento, porque muitas coisas, às vezes, a gente traz da infância e a gente precisa ter realmente essa noção. Se a gente tem uma nova vida em Cristo, a gente também precisa ter um novo comportamento em Cristo. E isso também envolve a alimentação. Entendi. E para evitar a gula, Lidinha, tem alguma dica, assim, pra gente evitar? Você falou muito da questão quando a gente já tá imerso, né, nessa prática. E pra gente evitar a não praticar a gula? Olha, a primeira coisa que eu penso da gente não praticar a gula é a gente pensar que o nosso corpo é a casa do Espírito Santo. Então, quando a gente pensa que esse corpo terreno que Deus nos deu é a casa do Espírito Santo, que morada você quer dar? Que morada? Que tipo de morada? Então a gente tem que pensar muito nessa questão de... Não é uma questão estética, é uma questão de saúde. É uma morada saudável, é uma morada que funciona bem. Deus deu uma máquina perfeita para que nós possamos viver a nossa vida terrena. Deus realmente fez o nosso corpo humano de uma forma perfeita. Então, dicas que eu dou se alimentar com pequenas refeições, fazendo pequenas refeições em intervalos menores. Isso facilita para que você não compense realmente na alimentação no momento que você para comer. E uma coisa que a gente tem que dar muita atenção, sabe, Jéssica? É a emoção que a gente coloca no momento em que a gente está se alimentando.
É a gente sentar para se alimentar sem um celular na mão, que esse é um péssimo hábito que a gente tem hoje em dia. É a gente estar fora da televisão, é a gente estar atento a realmente aquilo que a gente está colocando para dentro, né? Aquilo que a gente está nutrindo o nosso corpo. Então a gente dá atenção. Como é que eu não caio na gula? É a gente prestar atenção naquilo que a gente está fazendo. É dar atenção real à alimentação, àquilo que você está nutrindo seu corpo, a forma como você está tratando aquilo. Então isso realmente é uma dica muito legal. E a gente está sempre em atividade. Movimentar o nosso corpo estimula para que a gente não faça, não cometa esses pecados, porque a gente pensa no, nossa, mas doeu tanto, eu vou comer? Não, apesar de que muita gente pensa, eu vou malhar para comer, né? Eu vou fazer o exercício para comer. Mas não, às vezes a gente também pensa, poxa, mas eu já fiz tanto, eu vou comer e vou estragar tudo aquilo que eu fiz? Então a gente precisa pensar em todos esses aspectos, emoção, o momento que a atenção que a gente dá à comida, e a gente também precisa pensar naquilo que a gente está colocando para dentro, como a gente está nutrindo realmente o nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo, e a gente tem que pensar realmente nisso. Lidinha, você já deve provavelmente ter ouvido aquela frase: crente não bebe, mas come que é uma beleza. E aí, amiga, como que a gente pode saber se a relação que a gente está tendo com a comida é uma relação aceitável, né? Uma relação saudável, ou a gente já está praticando a glutonaria? Olha, para mim, um dos principais sintomas, uma das principais coisas que a gente pode observar é quando a gente come, para que a gente sinta aquela sensação de, nossa, tô muito cheio. Nossa, eu tô empazinado. Nossa, eu vou passar mal. Geralmente, quando a gente vai num evento assim da igreja que, né, realmente se fala muito nisso, as pessoas às vezes terminam um evento e terminam aquela refeição e falam, nossa, eu vou passar mal de tanto que eu comi. Isso é glutonaria. Porque a gente não precisa comer para passar mal, a gente não precisa comer para ficar cheio, empazinado. A gente precisa comer para nutrir. Então a gente pode comer e ficar satisfeito, né? Então esse para mim é o primeiro sinal que a gente precisa ter atenção. É realmente essa sensação de, nossa, eu preciso comer isso aqui de qualquer maneira, não interessa, sabe, nada. Eu quero comer porque tá muito gostoso, eu preciso comer. Ok, tá gostoso, precisa comer. Tá todo mundo comendo, a gente vai comer também, né? Exatamente, exatamente. Tá certo. E a gente tem alguma responsabilidade com o nosso corpo físico? Nós, como cristãos, né? Você acredita que a gente tem alguma responsabilidade com o nosso corpo físico? Como eu falei anteriormente, eu tenho total certeza que a gente tem uma responsabilidade com o nosso corpo físico. Nosso corpo físico é um presente de Deus, né? O nosso corpo físico realmente é aquilo que Deus deu pra gente viver essa vida. Então realmente a gente precisa cuidar, realmente a gente precisa ter atenção. O nosso corpo ele é movido por várias coisas. O nosso corpo precisa de atividade, o nosso corpo precisa de nutrição, o nosso corpo precisa de hidratação, o nosso corpo precisa de um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual. E eu acredito que equilíbrio é tudo nessa vida, né? Então a gente precisa ter equilíbrio e nós como cristãos temos sim a responsabilidade de cuidar do nosso corpo terreno. A gente tem sim a responsabilidade de cuidar desse presente maravilhoso que Deus nos deu, que é o nosso corpo, né? Que é realmente aquilo que nos mantém aqui na Terra e faz a gente ter tantas experiências incríveis. Como você falou sobre responsabilidade, eu vou te pedir pra gente fechar esse bate-papo, as suas dicas, pra gente fugir desses exageros, né? Que a gente tem aí muitas festas, muitos compromissos nesse fim de ano. E como que a gente faz pra gente cuidar melhor do nosso corpo? Primeira dica que eu vou dar, Jéssica, é que muitas pessoas ficam preocupadas. Nossa, mas eu preciso tomar cuidado porque a gente engorda muito entre o Natal e o Réveillon, porque a gente começa a comer no Natal e só para no Réveillon. Gente, o grande X da questão, Jéssica, não é o que a gente come entre o Natal e o Réveillon, é o que a gente come entre o Réveillon e o Natal. É isso que vai fazer toda a diferença. É a gente cuidar da alimentação no dia a dia. Agora é uma exceção à regra, né? Então uma dica que eu dou é
Vamos aproveitar realmente o momento que a gente tem. Obviamente que a gente não precisa exagerar. É uma semana realmente praticamente inteira de festa, que a gente emenda uma coisa na outra, mas a gente pode continuar se exercitando, a gente pode continuar comendo bem. A gente não precisa comer na ceia de Natal tudo que a gente comeria no resto do ano. Então, realmente cuidar da alimentação nesses dias, continuar se exercitando, continuar tomando bastante água, se hidratando. A gente está numa época do ano que é verão, né? A gente perde muita água. Então, realmente lembrar sempre, mesmo nessa época do ano, que o cuidado do nosso corpo, ele é diário, né? É isso que a gente tem que ter atenção. O nosso cuidado do corpo é diário. O nosso corpo não sabe que é final de semana, que é final de ano, que é festa. Então a gente precisa realmente cuidar do nosso corpo diariamente. E não é porque a gente vai comer à noite um pouco mais que a gente precisa comer o resto do dia inteiro, né? Então, se você já vai comer um pouquinho mais à noite, equilibra durante o dia. Essa é a principal dica para essas festas de final de ano, gente. Equilíbrio. Tá certo. Lidinha, foi muito bom o nosso bate-papo. Aprendi bastante aqui com você. Tenho certeza que quem está nos assistindo também aprendeu, adorou suas dicas. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha e vem visitar a gente na igreja, porque os nossos cultos presenciais já retornaram. Até o próximo bate-papo. Tchau, tchau. E você vai expressar com todo o seu coração, você vai dizer: Senhor, te quero. A nossa esperança está no Senhor. O salmista, no Salmo 62, versículos 5 e 6, ele diz: a minha alma espera silenciosamente somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha fortaleza, não serei abalado. Então diga ao Senhor agora: Senhor, te quero em minha vida. Eu te busco, eu te procuro, ó Deus. Senhor, te quero. Declare isso ao Senhor, o seu desejo como Senhor da sua vida. Vamos louvar ao nosso Deus? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Então declare ao Senhor e cante agora: Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor,
Será que você pode dizer isso de todo o coração? Senhor, te quero mais em minha vida. Dirige, Senhor, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades. Dirige a minha vida, Senhor. Culto é um momento onde nos declaramos ao Senhor. Culto é um momento onde nos derramamos diante do Senhor. Expressamos todo o desejo do nosso coração, todo o sentimento da nossa alma. Este é o momento certo, o lugar certo de você se colocar completa e totalmente diante do Senhor. Por isso diga: meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero te louvar e quero cantar as maravilhas do teu amor. Vamos louvar ao Senhor? Declare isso ao nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Declare isso ao Senhor mais uma vez. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém?
Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vocês vão ficar aqui, né? Irmão Caldas, pode vir até aqui para o irmão orar ao Senhor, colocando este culto diante do Senhor, agradecendo pela oportunidade que Deus nos concede. Irmão, ore ao nosso Deus nesse instante. Oremos, irmãos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. E vimos aqui, Senhor, render-te louvor por tudo aquilo que Tu és, Senhor. Aquilo que Tu és diante do universo, tudo aquilo que Tu és para nós. Somente a Ti, Senhor, esse louvor e essa adoração são devidos. Nós te pedimos, meu Deus, que Tu recebas a nossa gratidão por estarmos aqui reunidos nesta noite, em comunidade, para cultuarmos juntos o Teu nome. Receba, Senhor, aquilo que nós trazemos no nosso coração para apresentar diante de Ti. Visita, ó Pai, aqueles que em casa estão e que aqui não podem estar. Fica conosco, meu Deus. Te direcionamos nesse momento também um pedido especial pela vida dos nossos governantes, Senhor, daqueles que acabam de se eleger para conduzir o destino da cidade nos próximos 4 anos. Que Tu possas estar adiante deles, Senhor, e que eles possam olhar para Ti como a única referência daquilo que eles devem prestar diante do Seu povo que o elegeu. Abençoe, Senhor, o pastor Ximenes, abençoe todo o ministério desta igreja. Nós choramos, Senhor, não porque nós confiemos em nossos méritos, mas confiados, Senhor, nos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Obrigado. Vamos fazer a leitura do texto da Palavra de Deus, esse texto que nós selecionamos do Salmo de número 71, bem como do texto do livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Leiamos responsivamente. Em Ti, Senhor, me refugio, nunca seja eu confundido. Na Tua justiça socorre-me e livra-me. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Sê Tu para mim uma rocha de refúgio, a quem sempre me acolha. Deste ordem para que eu seja salvo, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, da mão do ímpio, do poder do homem justo e cruel, pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Em Ti me tenho apoiado desde que nasci. O meu louvor será Teu constantemente. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Que o Senhor aplique a Sua palavra lida em os nossos corações. Nós vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos cantar o hino 350 do Inário para o Culto Cristão. A Jesus Cristo contarei tudo. E nós teremos a oportunidade também de consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas. Vamos louvar ao Senhor com esse belo hino. A Jesus Cristo contarei tudo o que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. 350 do Inário para o Culto Cristão. Vamos adorar. Jesus Cristo, contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar. Os meus problemas, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar
preciso de um protetor que possa valer. Só Jesus Cristo, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Sei que este mundo quer atrair-me do bom caminho, me desviar, mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a perseverar. A Jesus Cristo, meu mestre amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode dar solução. Amém. Mãe, de consagre ao Senhor os dízimos e as ofertas. Primeiramente, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e também parte dos nossos bens, como expressão de gratidão e amor ao nosso Deus. Então vamos consagrar ao Senhor. Pode orar. Senhor nosso Deus, obrigada por este momento que estamos aqui em culto, louvando, engrandecendo o Teu glorioso nome. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade em nossas vidas. Também te agradecemos por este momento especial de entrega, de dízimos e ofertas em Teu altar. Que Tu possas usar, Senhor, tudo que foi entregue aqui para a Tua honra e glória no Teu reino. Abençoa cada um que está aqui nesta noite, que possamos também dedicar as nossas vidas a Ti, em Teu altar. Abençoa a mensagem que ouviremos, que ela fale aos nossos corações. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Enquanto você está orando, se preparando para ouvir a mensagem do Senhor, porque o culto é uma soma de acontecimentos em nossas vidas, num período. Então, no culto a gente chegou, cantou, adorou a Deus, a gente pôde rever os irmãos, mas também temos a grande expectativa de que Deus fale no nosso coração. O culto é sempre um encontro com Deus. Não pode ser apenas um encontro fraterno, é importante, mas não pode ser apenas isso. Nem um encontro social. Não, também não. É mais do que isso. Um encontro com Deus. Você não está aqui por um acaso. Você não está aqui. Você marcou um encontro com Deus aqui. Deus tem algo para te dizer. Enquanto a irmã Regina vai adorar ao Senhor com a música, nós estaremos preparando nosso coração, a nossa alma, para ouvir o que Deus tem a nos dizer nesta noite. Seja o meu canto para sempre só pra Ti louvar. Seja tão somente eternamente pra Te adorar. Seja a mensagem que Tu tens hoje aqui pra dar.
levar na pureza grande e também na fé e no amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, Senhor. Amém, amém. Deus abençoe a irmã Regina e que esta música possa ter falado ao nosso coração de uma forma muito, muito especial. Sem sombra de dúvida, um dos maiores, o maior e mais elevado sentimento é o sentimento de gratidão. Nessa semana tivemos o maior evento no mundo chamado Thanksgiving, ou Ações de Graças, quando pessoas viajam de todos os lugares e recanto dos Estados Unidos para se encontrarem com seus familiares. E ali eles participam de uma janta, geralmente é peru, com milho, né? Ham, coisa simples assim, mas é o dia que as pessoas mais viajam dentro dos Estados Unidos para reencontrar os seus familiares, e naquele jantar eles agradecem a Deus pela vida e pelo dom da vida. Por isso é chamado Dias de Ações de Graças. E eu quero, baseado nisto, lembrando também que a nossa igreja fez 23 anos, e durante esta pandemia, quando estamos ausentes, podemos pintar e reformar o nosso templo. E eu e você, nós estamos aqui diante de todas as adversidades e circunstâncias. Precisamos ter um coração grato a Deus e lembrar que o nosso Deus é fiel. Que o nosso Deus é fiel. Trazer à nossa memória que naquele dia que nós nos convertemos a Jesus Cristo, que ao contemplá-lo na cruz do Calvário, naquele dia nós decidimos viver para Ele toda a nossa existência. Mas mais do que isso, naquele dia o Senhor fez um compromisso conosco. Ele disse que seria conosco todos os dias das nossas vidas, que nunca nos desampararia, que nunca nos deixaria. Nunca significa jamais, em momento algum, em circunstância alguma. E a partir daquele momento podemos relembrar e trazer a nossa memória todos os dias quão maravilhoso e quão bondoso tem sido Deus para conosco. Pensando nisto, me voltei para o texto da palavra de Deus, a fim de nos trazer uma reflexão nesta noite. Pois é na palavra de Deus que encontramos as orientações mais importantes para as nossas vidas. E tiramos as lições mais preciosas para a nossa existência aqui, bem como para a nossa eternidade. E quero lembrar de um texto e conversar com os irmãos, quando Davi, ações de graça de Davi. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 18. Pode baixar um pouquinho o meu microfone? E talvez tirar um pouquinho do agudo. A partir do versículo 18 eu quero ler, depois entenderemos o contexto. Capítulo 7, a partir do versículo 18, lemos: Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes, isto é instrução para todos os homens, Senhor Deus.
Quem mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fostes resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer o teu povo estar grandes e tremendas coisas para a tua terra. Diante do teu povo que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca do teu servo, acerca da tua casa, confirma para sempre e faze como falastes. Seja para sempre engrandecido o teu nome. Diga-se, ó Senhor dos exércitos, é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, e será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, deste ao teu povo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdades, e tens prometido a teu servo este bem. Se pois agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e como a tua bênção será para sempre, bendita a casa do teu servo. Que oração bela, que oração linda, que oração profunda de Davi. Mas por que Davi fez esta oração? Vamos entender um pouco este contexto. Davi foi o segundo rei de Israel. Quando o povo foi liberto e entrou na terra prometida, anos passaram e depois o povo pede um rei, e Saul é eleito esse rei que tanto o povo pedia. E Deus abençoou Saul, até um dado momento quando a sua vaidade e o seu orgulho sobressaiu. E Deus interrompeu as bênçãos e o futuro do reinado de Saul, porque num determinado momento, uma função que era do sacerdote, e o sacerdote era um representante de Deus, era aquele que falava em nome do Senhor, por achar ele que era rei Saul, decidiu fazer algumas atividades que era obrigação e de responsabilidade do sacerdote, sem consultar a Deus e sem pedir a permissão do sacerdote. E diante disto, a mão de Deus pesou sobre ele e foi interrompido o seu reinado. Ainda muito jovem, Deus manda o profeta na casa de Jessé para ali escolher o próximo rei. Um jovem pastor de ovelhas. Passaram-se os anos. Davi foi constituído rei. Havia acabado de vencer e destruir os filisteus. E agora no reinado havia uma paz. Estava tudo tranquilo. Estava Davi em casa, quando o seu coração começa a refletir e a pensar. E ele dizia: eu estou em casa, numa casa edificada, morando tranquilamente, mas a arca que representava a presença de Deus, a arca que eles haviam trazido,
desde o deserto, habitava em tendas. Então Davi chama a Natã e diz: Natã, eu quero edificar um local, assim como a minha casa, para colocar a tenda. Eu reconheço quem é Deus, Deus é o meu Deus, o Deus poderoso. Natã pergunta: mas por que queres fazer isto? E ele disse: é porque eu reconheço quem é o meu Deus. E é interessante que a gente pode ver, em resposta ao desejo, ao sentimento de Davi, e Deus conhece o nosso sentimento e o nosso desejo, nos primeiros versículos desse capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Especificamente eu quero ler os versículos 15, 16 e 17, antes da oração de Davi. O profeta usado por Deus, o profeta em nome de Deus, o profeta fala por Deus dizendo: mas as minhas misericórdias não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi, porque Deus havia dito isto a ele. Podemos lembrar agora, e quero chamar a sua atenção e dizer o quanto Deus tem sido fiel para conosco. Davi faz esta oração a Deus, em resposta à fidelidade e o cuidado de Deus. Então, desde o momento que eu me converti, desde o momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, até o momento que eu serei levado a viver para sempre com Ele na eternidade, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus presente, e isto precisamos lembrar em nossos dias mais do que nunca. Vivemos a ansiedade, vivemos as preocupações naturais deste momento, vivemos as incertezas do amanhã, mas jamais podemos negar, duvidar ou questionar do amor de Deus para conosco, do cuidado de Deus para conosco, das promessas de Deus para conosco. E eu quero chamar a sua mente e o seu coração nesta noite para lembrar de que o teu Deus é um Deus que é fiel e tem cuidado de você. Eu não sei quais são as circunstâncias, eu não sei qual é a situação que você está a viver, mas Deus é fiel. E Deus é o Deus da promessa. Deus é o Deus que cuida de nós. E o Deus que estabelece um relacionamento. Então, Deus é um Deus de promessa. E um Deus que cumpre essas promessas em nossas vidas. Primeiro, eu quero destacar algumas dessas promessas para que possamos colocar em prática e sair daqui agradecidos e lembrando que Deus é fiel. Deus tem prometido andar conosco. Deus tem prometido andar conosco. Quando o escritor aos Hebreus, que pela literatura ou pela questão literária, pensamos, não está escrito ali, mas possivelmente o médico Lucas, no capítulo 13, versículo 5 desta epístola, esse escritor, inspirado por Deus, diz ao seu povo, a mim e a você, diz aos filhos do Senhor, aqueles que por Jesus Cristo aceitaram e têm a Deus como seu Senhor. O Senhor diz: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Hebreus 13, 5. E eu volto a lembrar vocês, a palavra nunca significa jamais. E não importa a circunstância, não importa a situação, não importa o momento, não importa as necessidades. Eu preciso lembrar e ter na minha mente que Deus é um companheiro fiel, constante, diário. E Ele mesmo declarou, e Ele mesmo fez esta promessa, e Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender.
Deus disse a mim e a você no momento que nos convertemos, no momento que entregamos a nossa vida a Ele, no momento que fomos selados com o Espírito Santo, a partir daquele dia que eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor, o Senhor olhou para mim e para você, e com eterno amor, o Senhor disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei, em circunstância alguma, em situação nenhuma, o Senhor há de nos deixar. Então, diante de qualquer situação, seja enfermidade, seja falta de recursos, seja os relacionamentos quebrados, lembre-se que Deus fez uma promessa a você: nunca te deixarei, nem te desampararei. Que promessa maravilhosa! Isso eu preciso louvar e agradecer ao meu Deus. A segunda coisa que vem à mente para que possamos louvar ao Senhor, e Davi faz esta oração, aproveita este momento para dizer: Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha vida, e o Senhor diz: abençoarei. O Senhor nos guiará sempre, sempre, sempre. O salmista, no Salmo de número 32, versículo de número 8, diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Que maravilha! Volto a repetir, desde aquele momento que nós nos entregamos ao Senhor, e Ele se tornou o nosso Pai, o Senhor disse: eu vou instruir, eu vou ensinar a vocês, e vocês vão andar sob a minha vista, a vista do Deus que é soberano, do Deus absoluto, onisciente, onipresente. Nós temos um Deus grandioso que criou os céus e a terra, que não cai uma folha de uma árvore sem o seu consentimento. O Deus que sabe quantos cabelos eu tenho na minha cabeça. O Deus que me construiu com esse corpo físico. O Deus que me deu a personalidade que tenho. O Deus que edificou a minha vida. O Deus que me resgatou das trevas. Esse Deus diz assim: olha, não apenas serei contigo todos os dias, mas eu vou te instruir, vou te orientar. E quantas vezes batemos a cara no muro? E quantas vezes sofremos por erros tomados por nós mesmos? Quantas vezes somos inconsequentes e não consideramos a vontade de Deus? Quando o próprio Deus declara a mim e a você: eu vou te instruir. E Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então é Deus que está declarando a você, meu irmão. Eu não sei qual a decisão que você precisa tomar, não sei onde você está. Deus está dizendo: olha, eu vou te instruir, eu vou te orientar, e sob a minha vista você vai andar. Nunca estaremos só, Luiz. O Senhor nunca vai nos deixar. Então Deus faz a promessa de andar conosco, Deus há de nos guiar. E sabe outra promessa maravilhosa, extraordinária do Senhor? O Senhor diz que nos ouvirá. É maravilhoso saber que as minhas orações chegam até a presença do Senhor. Que privilégio ter a liberdade de falar com Ele. Eu não preciso de um número especial, eu não preciso de um momento especial. A hora que eu desejo, Ele fala comigo. Por isso o salmista no Salmo 116 disse: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Eu lembro sempre quando a Luísa quer falar alguma coisa, e ela fala baixinho, educadamente, como a mãe. Então eu tenho que fazer o quê? Baixar o meu ouvido bem próximo e entender o que ela quer dizer. Assim é Deus conosco. Deus se inclina para nós. E o que nós fazemos no culto de oração, e a gente viu essa semana quantas pessoas pedindo oração, porque estavam com Covid-19, outros com problemas de tratamento de câncer, outros com outros problemas, e a gente se reúne. Que privilégio é saber que nós temos um Deus que tem todo o poder, um Deus soberano, um Deus absoluto, que me ouve, que inclina para mim os seus ouvidos, um Deus que é sensível às minhas necessidades. Que privilégio é esse meu e seu de falar com esse Deus? Eu sou um ser finito e pecador, e tenho a liberdade de falar com esse ser infinito, puro e santo, mas por Jesus Cristo que me libertou
e me purificou e me justificou, eu tenho um livre acesso. Oração é falar com Deus. E não é impossível. Não é impossível. Essa semana nós tivemos o aniversário da Adriana, não é? Adriana é a filha da Estelze. Foi fazer uma cirurgia no coração. E por alguma razão, os médicos dizem, não querem explicar, mas faltou oxigênio no cérebro e danificou os seus neurônios, ou sua parte cerebral. E durante, já tem algum tempo, ela passou um bom tempo no hospital, não é? Sem falar, sem mexer, em coma realmente. E os médicos diziam assim, não tem jeito. Essa parte danificada, porque as únicas células que não se reproduzem são as células do nosso cérebro. Foram danificadas, não tem jeito. Depois ela foi para uma clínica e agora ela está em casa. E no dia do aniversário eu liguei. E eu até liguei na frente de vocês, né? A gente estava até lá juntos e eu liguei na frente de vocês. E aí é interessante que a estação eu vou colocar no ouvido dela. E colocou, e pelo telefone eu orei, e ela ouviu. E agradeceu a Deus. E o que eu acho interessante é que Estel se ora todos os dias. E quando os médicos chegaram, disseram para ele, olha, não tem mais jeito. E ele disse, olha, a última resposta do Senhor. Não é da ciência, nem dos médicos. Eu digo uma oração de uma mãe que clama, que ora. Deus há de estar sensível e nós vamos clamar. E como igreja nós temos orado pela Adriana. Todos os dias. Para que Deus manifeste poder e graça na vida dela. Que privilégio é este? Regina, que privilégio é este? Alguém quando... Geralmente pessoas ligam, né? Pessoas no nosso prédio, pessoas no nosso trabalho, dizem, ora por mim, porque eles sabem que nós oramos. E nós falamos com Deus. Que privilégio. A quarta, eu quero concluir porque são 100 pontos aqui na minha mensagem hoje. Brincadeira, mas tem algumas aqui. Sabe, o Senhor, há hoje uma expressão chama-se empoderamento. Já notou isso? Esse empowerment, que era uma palavra muito usada pelos ingleses, americanos, a gente começou a usar. E agora estão usando para as mulheres empoderadas. Não é? Mulher empoderada é aquela mulher amável. Eu vou dizer para vocês, submissa. Já fizeram alguma carinha assim para mim. Depois vocês resolvem em casa isso. Mas empoderamento é algo que as pessoas dizem. Que tem gente ganhando de dinheiro, colocando 10, 20 mil pessoas, fazendo palestras de empoderamento. E o que eles simplesmente fazem é ensinar as pessoas a confiarem nelas mesmas. Maximizarem as virtudes e o potencial e minimizarem os defeitos. Porque nós temos uma grande tendência de maximizar os defeitos e minimizar as falhas. Por isso, meus pupilos, devemos entender isto. Devemos sim maximizar sempre as nossas virtudes. Porque o mundo quer nos tornar menores do que somos, mas Deus nos torna muito maior. E o nosso empoderamento não está em mais um curso, mais um mestrado, mais um doutorado. Tem muitos doutores aí, diplomados, que estão desempregados, ou que não têm capacidade de se relacionar, nem de administrar seus sentimentos, suas emoções, enfim. Então, de onde vem esse empoderamento? No momento da salvação, nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e este Filho de Deus é para sempre e eternamente. E o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, é no poder dele, quando obedecemos, ele nos guia, nos dirige, nos dá sabedoria e nos torna capazes de nos tornarmos servos do Senhor. O maior poder que um homem pode ter é de submeter-se à vontade e o propósito de Deus.
Porque uma coisa é, eu só sou feliz no centro da vontade de Deus. Eu posso comprar o carro mais caro e mais luxuoso. Eu posso comprar o apartamento ou a melhor casa. Eu posso ter um grande saldo na minha conta bancária. Eu posso ter grandes investimentos nas bolsas de valores. E tudo isso não ser feliz. Mas eu posso ser um homem simples, de poucas coisas. Mas ser um homem infeliz, porque o empoderamento verdadeiro está no Espírito Santo a nos conduzir, a nos fazer viver a vida. Quando vamos aprender, nós estamos sendo influenciados por uma sociedade contemporânea, materialista, que só olha o aqui e agora. Se você quer ter o poder verdadeiro, se submeta à direção do Espírito Santo de Deus. O empoderamento há de vir com o Espírito Santo. Lembra quando Jesus ressuscitou? Apareceu aos seus discípulos e antes dele voltar para o Pai, ele disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de quê? Do poder do Espírito Santo. O que eu e você nós precisamos? Eu quero me empoderar do poder de Deus, da presença de Deus. Sabe, você toca extremamente lindo, maravilhoso. Mas o que acontece de especial? Tem pessoas que tocam maravilhosamente linda, mas a coisa mais preciosa é quando isso que Deus me deu, esse talento, e a Julinha toca lindo também. E eu digo todo dia para ela: Deus te deu essa habilidade, Deus te deu este dom. Então é o seguinte, sabe a coisa mais preciosa? É quando eu faço isso como você está fazendo para a glória de Deus. O empoderamento é usar a minha habilidade, dom que Deus me deu para a glória dEle, e para o louvor dEle, e para a edificação do povo de Deus. O que seria se aqui não estivesse? Seria apenas um talento, seria apenas uma habilidade humana, mas nas mãos de Deus há empoderamento, porque ela salva vidas. Enquanto tocava, pessoas estavam refletindo. Enquanto tocava, pessoas estavam pensando. Enquanto você cantava, pessoas estavam refletindo. E esta música elevando corações e espírito aos céus, e alcançando pessoas não apenas neste mundo, mas as levando para a eternidade. E o que vocês estão falando, ou fazendo, ou cantando de forma temporal, se torna eterno. E toda a nossa vida só tem poder, e só tem graça, e só tem alegria nas mãos de Deus. Vou caminhar para o futuro. Hoje estou mais empolgado do que normalmente, né? Amém? Isso é o empoderamento do Espírito Santo, não é? Louvado seja Deus. Então vou caminhar rapidamente. Próximo ponto que quero destacar, que devemos louvar ao Senhor, é as provisões. Deus provê as nossas necessidades todas, sejam emocionais, sejam materiais, sejam espirituais. O desejo de Deus profundo é o melhor para cada um de nós. Por isso Jesus disse: olha uma coisa, se vocês são maus e vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. O Senhor quer prover, o Senhor quer nos ensinar a depender dEle, seja qual for a sua necessidade, dependa dEle. Sabe, outro ponto que quero destacar é que Deus nos protege. Através da presença dEle, Ele remove todos os problemas e sofrimentos que temporariamente os temos, e nos guarda na sua presença, e nos faz andar diante dEle, mesmo nas aflições, nas adversidades, situações diversas. O divino poder do Espírito Santo nos traz o propósito de Deus, e nos faz andar protegido por Ele. Devemos louvar ao Senhor por causa do seu perdão. Sabe, nós somos o que somos, não pelo que somos. Nós somos o que somos hoje por causa do amor de Deus. Deus é amor, e o amor de Deus, ele independe do meu amor. Por mais que Deus desejasse não me amar, Ele não conseguiria, porque Ele é a essência do amor.
Não são os meus esforços, não são as minhas habilidades que me capacitam a estar aqui e você aqui. É o grande amor de Deus que te cerca, te cobre e te envolve. E é esse amor que perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados do passado, do presente e até mesmo do futuro. Eu já disse, jamais vamos surpreender Deus, porque Deus é onisciente, nós não podemos surpreender a Deus. E Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e nos ama como somos, exatamente como somos, e tenta nos ajustar à vontade dEle. Deus nos ama como somos, louvado seja Deus. Ele olha para nós com um olhar de amor, e esse amor de Deus é incondicional. Não depende do que eu faça, do que eu seja, como seja. Foi o amor dele que me alcançou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele diz: com amor eterno te busquei, com benignidade te atraí. O amor de Deus, e para finalizar, o nosso Deus nos traz e nos garante a vida eterna. Não entrei muito nesse texto, eu vou voltar a semana que vem a falar sobre o texto. Esse texto é uma resposta de Davi, de gratidão a Deus, pelas promessas de Deus na vida dele. Quantas promessas Deus tem feito em sua vida? Quantas promessas? Destacamos várias. A presença de Deus eternamente, Ele prometeu estar conosco, Ele há de nos guiar, Ele nos ouve quando oramos, Ele nos empodera com o Espírito, Ele provê as nossas necessidades, Ele vem de encontro a elas, Ele nos protege, Ele nos perdoa, Ele nos ama incondicionalmente e Ele nos garante a vida eterna. Quando tudo isso aqui acabar, eu e você nós vamos ver para sempre com o Senhor na eternidade. Amém? Eu creio que estas e muitas outras ações são suficientes para termos um coração grato a Deus. E nesta noite reconhecemos o quanto Deus nos ama. Deus nos ama. O que seria de nós se não fosse o amor de Deus e o cuidado de Deus para conosco? Deus te ama profundamente. Deus te promete algo extraordinário. Deus tem ricas promessas guardadas para você. Basta que você se submeta a Ele. Basta que você diga: Senhor, estou aqui. Senhor, quero me submeter ao Senhor. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e diga: Senhor, como é maravilhoso. E faça a oração que Davi fez a Deus, em reconhecer a presença e o poder de Deus na sua vida. Por isso você pode cantar: te louvarei. E eu quero que você declare exatamente isso ao Senhor agora. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Você vai ficar de pé e você vai fazer deste cântico a sua oração, e você vai declarar ao Senhor, e você vai dizer isto ao Senhor: eu te amo, Senhor, porque Tu és o meu Deus. Perto quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. 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 Não sou apenas servo, t
agora, declare. Te louvarei. Você pode dizer isso em qualquer circunstância, em qualquer situação. Não importam as circunstâncias. Diga. Somente a ti, Jesus. Tu queres estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, por esta noite, por este culto, pela tua palavra, pelas verdades que cantamos. Tu possas nos dar uma semana na tua presença de paz e alegria. Que possamos ter sempre em nossa mente e em nosso coração o Deus fiel que sempre está conosco. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que aqui estão e com todo o povo de Deus, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Uma boa semana. Deus os abençoe. Vão na graça, sabendo que Deus é fiel. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer
seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê